Olá! Neste vídeo trataremos sobre o nosso projeto final, onde apresentaremos um trabalho intitulado Uma análise empírica sobre o desempenho de algoritmos de ordenação. Tivemos como participantes os alunos Caio César Macedo Antunes e Henrique Samir dos Santos Nascimento, e como orientador, o professor João Marcos Bastos Cavalcante. O objetivo deste projeto é compreender a complexidade de diferentes algoritmos de ordenação utilizando a estrutura vetor, particularmente com uma grande quantidade de elementos. Nossa equipe desenvolveu um código que implementa vetores com 100.000 elementos do tipo inteiro, com valores aleatórios desordenados, e os ordena utilizando Bubble Sort, Selection Sort e Team Sort. Criamos inicialmente vetores com 10.000 elementos. E toda vez que o código era compilado e os dados coletados, gerávamos um novo vetor com mais 10.000 elementos, e o procedimento era iniciado novamente. Isso foi feito até atingirmos a meta de vetores com 100.000 elementos. E então, os dados coletados foram utilizados para gerar os gráficos que mostram o comportamento dos algoritmos, que serão mostrados a seguir. Bubble Sort é um algoritmo de ordenação que compara dois elementos adjacentes e os troca até que estejam na ordem desejada. Nesse projeto, Bubble Sort se mostrou lento demais em relação aos outros algoritmos, levando 6 segundos para ordenar um vetor de 10.000 elementos e em torno de 11 minutos para ordenar um vetor de 100.000 elementos. Assim, é aconselhável apenas utilizá-lo para didática e ordenação. Selection Sort é um algoritmo de ordenação que seleciona o menor elemento de um vetor não ordenado em cada interação e coloca esse elemento no início. Nos testes realizados, se mostrou mais eficiente do que o Bubble Sort, levando 3 segundos para ordenar um vetor de 10.000 elementos e em torno de 4 minutos para ordenar um de 100.000 elementos. Dessa forma, é aconselhável ser utilizado em vetores que estejam parcialmente ordenados. O Team Sort é um algoritmo de ordenação híbrido que combina a ordenação por inserção e o merge sort. Apresenta um desempenho cada vez melhor conforme o tamanho do vetor aumenta. Observando o gráfico, para o vetor de 100.000 elementos, o tempo médio de execução é de apenas 0,02 segundos, demonstrando a eficiência do Team Sort em lidar com tamanhos de vetor maiores, com baixo tempo de execução. Após os nossos testes e coleta de dados, nós também fizemos uma comparação entre os resultados de desempenho na ordenação de cada algoritmo. Indiscutivelmente, é notável a discrepância nos resultados. Isso acontece pelo diferente nível dos algoritmos selecionados. O Bubble Sort, por exemplo, é considerado por alguns o algoritmo de ordenação mais simples existente, complexidade O(n²), e por isso não se encaixa bem em todas as ocasiões. O Team Sort, por outro lado, é um algoritmo mais avançado, híbrido de dois outros algoritmos de ordenação, possui complexidade logarítmica n log n e foi projetado para ter boa performance em vários tipos de dados do mundo real. Por fim, podemos afirmar que o nosso estudo sobre os algoritmos de ordenação foi uma excelente experiência para compreendermos a complexidade do desempenho desses algoritmos em diferentes situações. Ao final do nosso projeto, apesar das diferenças de resultados, nós concluímos que a melhor escolha do algoritmo de ordenação depende do tamanho do conjunto de dados e da eficiência de dados desejado.